E aí, tudo bom? Agora eu vou falar um assunto, digamos assim, mais polêmico. Vou falar sobre o aborto. Infelizmente, há alguns anos aí, eu fui a favor do aborto e da sua legalização, mas hoje eu não sou mais, porque eu resolvi estudar um pouco mais, me aperfeiçoar no assunto. Independente da situação, tem certos casos que o aborto, tudo bem, pode ser feito como estupro, se a criança vai nascer com deformidade, tudo bem. Mas o problema da ligação do aborto é que todas as vezes que a mesma pessoa engravidar, ela vai querer abortar. Todas as vezes ela vai querer abortar. Isso de verdade é muito triste. Mas elas sempre vão ter alguma desculpa. Sempre vão ter alguma desculpa. Ou a criança vai passar trabalho quando nascer, eu não tenho condições de cuidar um filho. Sim, ó, só de pensar nisso eu já fico triste de pensar. Botar para adoção é muito difícil, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Tudo bem, tudo bem. Ninguém vai teimar contigo. Você faz o que você quiser com o teu corpo. Mas não venha fazer a gente engolir isso goela abaixo, porque ninguém é obrigado. Agora um fato científico. A ciência não diz exatamente quando o feto é vida, ou se tornará vida, se ele é ou não. É 50% dele não ser uma vida e 50% dele ser uma vida. Você matando aquilo, você vai impedir do seu crescimento. Então, teoricamente, você está cometendo 50% de um homicídio. Porque aquele feto vai gerar uma criança. Uma criança que você mesmo botou aqui, ou vai surgir aqui na Terra. Como é que você se sente sabendo que você é uma homicida, uma assassina de crianças? De crianças não, assassina de um ser vivo. Tudo bem que ele depende de você para nascer, que ele depende das suas proteínas, do seu leite, mas como é que isso se sente sendo responsável pelo um homicídio de uma criança, de um ser que vai se tornar uma criança, pelo um erro que você cometeu? É triste. Um ser mais próximo de um anjo, mais próximo da inocência que o ser humano pode ser. Você vai negá-lo a ele a chance de ser alguém aqui. Independente se ele vai sofrer, se ele vai passar trabalho, se ele não vai passar trabalho. Foi você que fez o errado, você que não se cuidou. Hoje tem diversos tratamentos para a pessoa não engravidar. Tem pílula do dia seguinte, tem injeção, tem ligamento, tem DIU, tem diaba 4, tem gozar fora, tem gozar no cu, tem gozar na boca. Tem diversas coisas que você pode fazer para não engravidar. Diversas coisas. Ai, mas a pessoa não tomava. Ai, a pessoa não se cuidava. Mas então isso é problema teu. Agora tu atura as consequências do seu próprio erro. Porque você não se cuidou. Então a culpa vai ser sua. A culpa vai ser somente sua e do seu parceiro. O seu parceiro também errou. Não usou camisinha, não se protegeu, não se cuidou.
Então a culpa é de vocês dois. Realmente a culpa é de vocês dois. E vocês vão depositar toda a culpa nesse pequeno ser, nesse pequeno feto, que logo mais vai se tornar vida. Um ser, uma inocência aqui na Terra. Então, como é que isso se sente sabendo que é uma homicida de criança? Homicida de algum ser? Realmente é muito triste a sua escolha de querer abortar. É muito triste, realmente. Agora, trocando de assunto, eu vou falar de um assunto ainda que é muito triste na nossa sociedade atual, ou na sociedade passada, ou na sociedade que está por vir. Vou falar sobre o estupro. Infelizmente, isso foi uma das piores coisas que o ser humano conseguiu fazer com outro ser humano. Invadir o espaço privado dele à força. Abusá-lo sexualmente é uma das piores condenações criada pelo homem, pelo ser humano. Tanto como homem com mulher, mulher com mulher, mulher com homem. E a pior coisa que você pode fazer com outro ser humano é abusá-lo sexualmente. Aí eu fico horrorizado com as coisas que eu leio na internet hoje em dia. Tanto no Brasil como fora do Brasil. Olha como é o Irã. Isso acontece diariamente, 10 vezes piores que aqui. Mas lá é muito pior, porque lá nada acontece com o responsável, com a pessoa que violentou outra sexualmente. Nada acontece. Ele sai impune. Pelo menos aqui no Brasil tem pena, a pessoa vai presa, morre na cadeia ou matam ela na rua. Mas eu fico pensando, o que que leva um ser humano a estuprar outro ser humano? Essa pessoa não deve ser bem da cabeça, ela não deve pensar logicamente, raciocinamente, ela não deve fazer isso. Ela deve fazer tratamento. Às vezes nem adianta fazer tratamento quando a pessoa é ruim, ela vai ser ruim pro resto da vida. Eu fico triste só de pensar nesse assunto. Aonde é que a gente foi chegar? Onde é que a gente foi chegar? E o pior é que o responsável desse ato sempre bota a culpa na vítima. A roupa que ela estava usando, o horário que ela estava na rua, se ela estava bebendo uma cachaça ou não, se ela sorriu para ele, se ela conversou com ele, se ela olhou para ele. Sempre o responsável desses atos sempre vai culpar a vítima por esse fato, por esse ocorrido. Mas a vítima nunca deve se culpar, porque ela nunca teve culpa de nada. A culpa é do responsável que faz, que estupra a pessoa, que viola ela. Para esse tipo de coisa, só um jeito de se livrar. E todos nós sabemos quais. Não é prisão, não é tratamento psicológico, não é botar em internação. Infelizmente, é a pena de morte. Porque uma pessoa que faz isso, ela não é normal. Não é normal. Ela é uma pessoa com puro ódio. Com puro ódio. E ela adora fazer esse tipo de coisa. Ela adora sentir prazer em violar o corpo de outra pessoa. E é realmente muito triste mesmo,